A história de Charles George Whitefield. George Whitefield, um dos mais influentes pregadores do grande despertamento do século XVIII, com paixões e fervor transformaram vítimas e impactaram uma história do cristianismo. Vamos conhecer uma nova jornada de fé e ministério destinado a renomado servo de Deus. Sua vida e ministério deixaram um legado durável que impactou gerações. Vamos conhecer a história desse notável líder cristão. George Whitefield, 16 de dezembro de 1714. Charles Whitefield veio ao mundo em uma família humilde, mas devota, que o criou com amor e ensinamentos cristãos desde cedo. Numa época de mudanças tumultuadas e fervor religioso, um jovem nasceu destinado a se tornar uma das vozes mais poderosas do grande despertar. Ele foi um pastor anglicano itinerante, que ajudou a espalhar o grande despertar na Grã-Bretanha e, principalmente, nas colônias britânicas norte-americanas. Seu ministério teve enorme impacto sobre a ideologia americana. Conhecido como Príncipe dos Pregadores ao Ar Livre, foi o evangelista mais conhecido do século XVIII. Pregou durante 35 anos na Inglaterra e nos Estados Unidos, quebrou as tradições estabelecidas a respeito da pregação e abriu o caminho para a evangelização de massa. Enquanto jovem, sua sede de Deus o tornou consciente de que o Senhor tinha um plano para sua vida. Para preparar-se, jejuava e orava regularmente, e muitas vezes ia ao culto 2 vezes por dia. Na Universidade de Oxford, a Inglaterra, cooperou com os irmãos João e Charles Wesley, participando com eles no Clube Santo. Educação e influências. Com uma sede insaciável por conhecimento, Whitefield dedicou-se aos estudos e foi influenciado pelo exemplo piedoso de seus professores e pela fé inabalável de sua família. George Whitefield nasceu em Gloucester, Inglaterra, em 16 de dezembro de 1714. Filho de Thomas e Elizabeth Whitefield, crescendo em um grande mundo e piedoso, e desde o cedo demonstrou um zelo extraordinário por Deus. Chamado ao ministério. Aos 18 anos, Whitefield teve um encontro transformador com Deus, que o impeliu a seguir uma vida de serviço ao Evangelho, preparando-o para o ministério ordenado. A fé inabalável de Whitefield e sua mensagem poderosa atraía multidões de línguas para perguntar que ele prega. Sua capacidade de comunicar a mensagem do Evangelho de maneira eloquente e cativante fez dele um dos maiores pregadores de todos os tempos. Amigos e relacionamentos. Whitefield valorizava profundamente seus amigos e colaboradores no ministério, encontrando apoio e encorajamento mútuo enquanto trabalhavam juntos para espalhar o Evangelho. Ao longo de sua vida, Whitefield desenvolve amizades profundas com figuras proeminentes como John Wesley, Charles Wesley e Jonathan Edwards. Essas parcerias fortaleceram seu ministério e ajudaram a impulsionar o avivamento espiritual em toda a Inglaterra e América. Desafios e lutas. Apesar das dificuldades e perseguições, Whitefield perseverou, confiando na graça de Deus para sustentá-lo em meio às adversidades do ministério. A fé inabalável de Whitefield e sua mensagem poderosa atraía multidões de línguas para perguntar que ele prega. Sua capacidade de comunicar a mensagem do Evangelho de maneira eloquente e cativante fez dele um dos maiores pregadores de todos os tempos. Obras literárias. Whitefield publicou vários sermões escritos que refletiam sua profunda devoção a Cristo e sua paixão pela salvação das almas. Suas sermões impactantes e influentes escritos continuam a inspirar e desafiar os crentes até os dias atuais. Além de suas pregações inflamadas, Whitefield deixou um legado duradouro através de suas obras literárias, que continuam a impactar e desafiar as gerações subsequentes. Conselhos e reflexões. Whitefield deixou um legado de fervor espiritual, compaixão pelas almas perdidas e dedicação ao Evangelho. Seus conselhos sobre a importância da oração, pregação apaixonada e amor pelas Escritas continuam a inspirar e orientar cristãos em todo o mundo. Com sua voz apaixonada e sua compaixão pastoral, Whitefield deixou um rico tesouro de ensinamentos e conselhos para aqueles que buscam seguir a Cristo. Morte e legado duradouro. Charles George Whitefield partiu deste mundo em 30 de setembro de 1770, mas sua influência perdura, lembrada como um dos grandes avivalistas da história da Igreja, cujo impacto ecoa até os dias de hoje. George Whitefield faleceu em Newburyport, Massachusetts, em 30 de setembro de 1770, desembaraçando um legado durável de fé, coragem e comprometimento com a causa do Evangelho. Seu impacto dura até os dias atuais, desafiando os crentes a viverem com zelo e ardor pelo reino de Deus. Conclusão. George Whitefield é lembrado como um dos grandes avivalistas e pregadores da história cristã, cujo ministério transformador impactou inúmeras vidas e deu início a um movimento que mudou o curso da Igreja. Sua vida é um exemplo de dedicação, serviço e paixão pelo Evangelho que ecoa através dos séculos.